Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Na data em que o conflito no Oriente Médio completou um mês, dia 7 de outubro, as vítimas dos ataques do Hamas foram homenageadas pelos israelenses. Em Gaza, um grupo de pessoas se dirigiu para o norte do território, agitando bandeiras brancas. Mais de 1.400 pessoas morreram desde 7 de outubro, a maioria civis, e no mesmo dia do ataque do movimento islamita palestino no sul de Israel, perto da faixa de Gaza. Mais de 200 pessoas foram sequestradas. Os sequestros e os reféns, temos 241 reféns do Hamas. Isso é intolerável. É algo com que não podemos lidar. Não consigo pensar nas famílias. Eles não têm pistas, não sabem nada sobre os familiares. Alguns deles são crianças, bebês. Em resposta ao ataque de 7 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra e prometeu aniquilar o Hamas, que governa a faixa de Gaza. O exército bombardeia intensamente o território palestino, onde mais de 10.300 pessoas, incluindo mais de 4.000 crianças, foram mortas em um mês de guerra, segundo o Hamas. Um grupo de palestinos agitava bandeiras brancas, um sinal de paz na faixa de Gaza. As imagens foram divulgadas por Israel, que disse que o grupo se dirigia para a parte norte do território. Em pronunciamento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os constantes bombardeios de Israel estão transformando a faixa de Gaza em verdadeiro cemitério. Ao todo, os bombardeios de Israel à faixa de Gaza já deixaram mais de 10.000 mortos, incluindo mais de 4.000 crianças. Gaza is becoming a graveyard for children. Gaza está se transformando em um cemitério de crianças. Centenas de meninas e meninos estão morrendo ou sendo feridos a cada dia. Jornalistas reportam mais mortes nas últimas 4 semanas do que em qualquer conflito nas últimas 3 décadas. Mais funcionários da ONU foram mortos nessa guerra do que em qualquer outro período da história da nossa organização. Comparable period in the history of our organization. The way forward is clear. O jeito para avançar está claro, um cessar-fogo humanitário, com todas as partes respeitando as obrigações diante da lei internacional. Isso também significa a imediata libertação dos reféns em Gaza. Não podemos esquecer dos riscos de conflito escalar para uma região maior. Já estamos vendo uma espiral de violência do Líbano e da Síria até o Iraque e o Iêmen. Essa escalada deve parar. Esforços diplomáticos devem prevalecer. Discurso de ódio e provocações precisam cessar. Hateful rhetoric and provocative actions must cease. Do conflito no Oriente Médio, nós vamos para o leste europeu, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que um importante navio russo foi destruído após ataques na Crimeia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a destruição do Askol, um importante navio russo no Estreito de Kerch, na região da Crimeia, 2 dias depois de o exército ucraniano informar que havia bombardeado a área. O anúncio ocorreu horas depois de Kiev acusar Moscou de promover mais um ataque noturno com mísseis e drones. Eu agradeço a todos os que destruíram o navio russo no Estreito de Kerch. Uma importante fonte de terror da Rússia contra a Ucrânia foi eliminada. Zelensky também afirmou que não é o momento de falar sobre as eleições de 2024 e sim de concentrar esforços na luta contra a Rússia. Moscou tem intensificado os ataques e realizou no último dia 1º de novembro a maior ofensiva do ano de 2023, ao bombardear mais de 100 localidades ucranianas. Zelensky afirmou no domingo que não está pronto para iniciar conversas com a Rússia, a menos que o governo de Vladimir Putin retire as tropas das áreas ocupadas. O presidente ucraniano reconheceu que o conflito se encontra em um momento difícil, mas negou que esteja em um impasse. A extensa linha de frente quase não se moveu no último ano, embora a Ucrânia tenha lançado uma contraofensiva em junho para recuperar territórios ocupados pela Rússia, especialmente com bombardeios na Península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. E ainda falando da Ucrânia, a Comissão Europeia recomendou na quarta-feira o início das negociações de adesão do país ao bloco.
A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que também foi recomendada a abertura de negociações com a Moldávia. A Ucrânia continua a enfrentar enormes dificuldades e a tragédia provocada pela guerra de agressão da Rússia. Ainda assim, os ucranianos estão reformando profundamente o país, mesmo com a luta em uma guerra que é existencial para eles. As recomendações vão ser submetidas à votação dos líderes dos países membros do bloco em uma cúpula prevista para dezembro, em Bruxelas. A Ucrânia apresentou o pedido de adesão ao bloco apenas 5 dias depois do início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, e em junho o país foi oficialmente reconhecido como candidato à integração. O processo de adesão exige complexas negociações entre os países postulantes e as instituições da União Europeia em Bruxelas. Os Estados Unidos vão doar quase 485 milhões de dólares, o que dá mais de 2 bilhões de reais, para ajuda humanitária aos migrantes e refugiados na América Latina e no Caribe. A ajuda irá para refugiados, migrantes e outras populações vulneráveis, incluindo os deslocados na América Latina e Caribe e pela crise política e econômica na Venezuela, disse Blinken. Mais de 310 milhões de dólares serão desembolsados por meio do Escritório de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado. Outros 174 milhões de dólares serão por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A migração foi um dos temas discutidos na primeira cúpula de líderes da Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas. O evento foi realizado na última sexta-feira na Casa Branca. A migração é um grande problema para o presidente americano Joe Biden, candidato à reeleição nas eleições presidenciais do ano que vem. Segundo dados oficiais, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos realizou mais de 1.750.000 interceptações de imigrantes entre janeiro e setembro deste ano. E falando agora das mudanças climáticas, o ano de 2023 teve o mês de outubro mais quente da história, prolongando uma série de 5 recordes mensais consecutivos. A média em todo o planeta foi 0,4 grau maior que o recorde anterior de outubro, no ano de 2019. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, que prevê que 2023 será o ano mais quente da história. Os novos dados, que na prática são traduzidos em secas e fome, incêndios devastadores ou furacões mais intensos, reforçam os alertas dos cientistas antes da reunião de cúpula do clima COP28 da ONU, em Dubai, que começa no fim do mês. O Copérnicos já consegue afirmar que 2023 será o ano mais quente já registrado. No mês passado, com média de 15,38 graus Celsius na superfície do planeta, o resultado superou em 0,4 grau o recorde anterior de outubro de 2019. A anomalia é considerada excepcional para as temperaturas mundiais. Desde janeiro, a temperatura média do planeta é a mais quente já registrada para os primeiros 10 meses do ano. Mais do que nunca, 2023 se aproxima do limite emblemático de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris. A COP28 deve apresentar a primeira avaliação oficial desde a adoção da meta e, se possível, as primeiras medidas de correção. A Organização Meteorológica Mundial previu que o limite deve ser superado pela primeira vez no período de 12 meses nos próximos 5 anos. Atualmente, os cientistas consideram que o aquecimento está na faixa de 1,2 graus Celsius na comparação com a era pré-industrial. Falando agora de saúde, os Estados Unidos anunciaram a aprovação de um novo medicamento para a perda de peso. A luta contra a obesidade ganha mais um reforço, mas é importante se atentar aos efeitos colaterais. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o medicamento para emagrecer Zepbound, do grupo norte-americano Eli Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas prevêem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade que sofrem de pelo menos uma condição relacionada, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida,
Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zepbound será vendido por mais de $1.000 ou cerca de R$5.000, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas $25 pelo medicamento para 1 a 3 meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações a injeções, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de célula C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria em humanos. E na economia, o FMI elevou a previsão de crescimento econômico para a China em 2023 para 5,4%. Antes, a expectativa é que o PIB do país crescesse 5%. Depois de um ano difícil para a segunda maior economia do mundo, o crescimento no terceiro trimestre foi maior do que o esperado. O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi mais forte do que esperávamos e foi impulsionado de forma importante por um consumo mais forte do que esperávamos. Essa foi uma das razões. A segunda razão é o estímulo fiscal adicional que foi recentemente anunciado. O FMI prevê agora um aumento do Produto Interno Bruto de 5,4% este ano, contra uma estimativa anterior de 5%. Para 2024, a organização também elevou a previsão para 4,6%, contra 4,2% na estimativa anterior. Entre julho e setembro, a economia chinesa cresceu 4,9%, um ritmo mais lento que no trimestre anterior, mas acima do esperado e um pouco abaixo da meta do governo de cerca de 5% para 2023, uma das menores metas em muitos anos. Em 2022, a economia da China cresceu 3,0%, muito abaixo da meta oficial de 5,5%, asfixiada pelas medidas rígidas contra a Covid-19. Da China, nós vamos a Portugal falar sobre a renúncia do premier António Costa na terça-feira. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do socialista. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do premier, afetado por investigações de corrupção em negócios de lítio e hidrogênio. Uma reunião foi convocada para a próxima quarta com os partidos de representação parlamentar para organizar eleições antecipadas. Costa afirmou que as funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita relativa à integridade do ocupante do cargo. A investigação contra o premier, um dos poucos socialistas à frente de um governo na Europa, está relacionada com suspeitas de corrupção ativa e passiva de cargos públicos, além de tráfico de influência na atribuição de concessões de minas de lítio e produção de hidrogênio. E olha só que bacana, cartas destinadas a marinheiros franceses durante uma guerra do século XVIII foram finalmente abertas e estudadas após mais de 250 anos. A Marinha Real Britânica apreendeu as cartas durante a Guerra dos 7 Anos, um conflito entre duas alianças de países europeus que terminou em 1763. Eu estava nos arquivos nacionais em Londres e, ao digitar prisioneiros de guerra do século XVIII no mecanismo de busca, deparei-me com o título de uma caixa de arquivo que me intrigou, que era Cartas endereçadas a prisioneiros de guerra da tripulação do Galatê, 1757 a 1758. Encomendei a caixa e, quando ela chegou, vi que havia 3 pequenas pilhas de cartas ainda fechadas, com carimbos de cera vermelha, mas claramente não tinham sido abertas, exceto as 3 primeiras. As cartas lidas ofereceram uma visão rara e trágica das vidas dos marinheiros e suas famílias no século XVIII. Como as palavras de amor de Marie Dubosc, que nunca chegaram ao seu marido, Louis Chamberlain, primeiro-tenente de um navio de guerra francês, em 1758. Sem que Marie soubesse, o navio de seu marido, o Galatê, havia sido capturado pelos britânicos, conforme descobriram os pesquisadores da Universidade de Cambridge. Louis nunca recebeu a carta, e sua esposa morreu no ano seguinte, quase certamente, antes de os britânicos o libertarem. Em outra carta do mesmo ano, a mãe do jovem marinheiro normando Nicolas Quesnel se queixava de sua falta de comunicação. On a vraiment une grande variété
d'auteurs et d'autrices, et j'insiste sur... Temos realmente uma grande variedade de autores. Enfatizo autoras porque a maioria das cartas é escrita por mulheres. E isso é ainda mais raro quando você olha para pessoas de posição social desprivilegiada. É muito mais comum encontrar cartas escritas por aristocratas ou burgueses do que cartas escritas por marinheiros e, principalmente, por mulheres. Des gens de mer, comme on les appelle, des matelots, et notamment des femmes. O historiador Renaud Morieux também ressaltou a importância de encontrar essas cartas, já que elas tratam de experiências humanas universais, não exclusivas da França ou do século XVIII. E o Terminal 2 do aeroporto de Singapura foi totalmente reaberto após 3 anos e meio de reformas e obras para a expansão. O design, inspirado na natureza, possui uma cachoeira digital de 14 metros de altura no coração do saguão de partidas, em meio a um jardim vertical. A grande cachoeira digital, chamada The Wonderful, desce sobre rochas megalíticas. O novo jardim apresenta uma variedade de plantas reais que se misturam a um céu digital que muda suas cores a depender da hora do dia. A reforma não foi apenas estética e aumentou 21 mil metros quadrados ao edifício do terminal, com novas infraestruturas, sistemas e opções de compras e restaurantes. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma dessas reportagens, acesse o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e tchau, tchau.